Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Esse é o nosso amado irmão Luiz, aos irmãos da live que não conhece. O servo de Deus atendeu a obra como pastor na igreja antiga e hoje está nos ajudando aqui também no atendimento administrativo, e também o Senhor tem dado ao servo de Deus para ajudar na porta e também na palavra quando o Senhor revela. Tem toda a liberdade entre nós, tá? Em comunhão, vamos ouvir a palavra que Deus vai dar ao servo de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, ouvindo aqui alguns relatos e mais a palavra do nosso presidente, cada vez mais eu tenho plena certeza que Deus está aqui no meio de nós. Ele faz a obra na vida de cada um, na forma e na hora em que Ele quer, e não na nossa. Amém? E esses relatos aí bateu no coração agora de falar aqui sobre oração. Glória a Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. 1 Samuel, Glória a Deus. capítulo 1, versículo 9. Aleluia. 1 Samuel, depois do quinto livro, Glória a Deus. aí vem Deuteronômio, Josué, Ruth e chegamos a Samuel. Aleluia. O caminho é longo, Glória a Deus. mas quando se tem Deus no coração, Glória a Deus. ele se torna minúsculo na frente do inimigo. Sim, Senhor. Samuel, capítulo 1, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Então vamos lá na leitura, Glória a Deus. na santa palavra de Deus. Glória a Deus. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a minha aflição da tua serva, e a mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ele se tornou, então, um nazireu. Um nazireu é uma pessoa consagrada a Deus. Então, o que me chama a atenção é o poder da oração. Glória a Deus. E eu vou ainda dar uma direção para vocês, que Deus, Ele ouve mais a oração de uma pessoa
em silêncio. Glória a Deus. O profeta Eli achou que ela estava bêbada, que ela estava, né, muito silenciosa, e somente os lábios dela se via. Glória a Deus. Mas a palavra saía do coração dela, da mente dela, e Deus ouvia perfeitamente tudo aquilo que ela estava querendo. Glória a Deus. E somente depois é que Eli percebeu: não, ela não está com mosto, ela está orando, né? Ela está orando. Quando nós estamos dentro de uma igreja é diferente. Nós todos estamos ali reunidos, orando, clamando a Deus. Glória a Deus. É um tipo de oração. Mas todos os seus problemas, os nossos problemas, somente são direcionados a Deus quando você está no seu quarto, em secreto com Deus. Ali você fala com Ele, não precisa emitir um som sequer. Basta em pensamento falar com Ele, que Ele está ouvindo tudo. E Ele vai providenciar tudo aquilo que você precisa. Glória a Deus. Aleluia. E ouvindo esses relatos aqui, isso me bateu no coração. Eu falei: Glória a Deus. Ana, eu preciso falar sobre ela. Glória a Deus. E todas as pessoas, assim como Sara era estéril, ali, não só ela, mas Abraão também orava em secreto. Ele ia lá num determinado lugar e ali ele falava com Deus, porque ele sabia que precisava de alguém, porque Deus lá atrás já tinha prometido para ele que ele seria pai de uma grande nação. Agora, se ele não tinha filho, como é que ele ia ser pai de uma grande nação? E Deus trabalha dessa forma. Ana, ela era perturbada pela a outra esposa do Eucana. E Penina, que era a primeira esposa dele, tinha vários filhos. E cada vez que eles subiam para louvar ao Senhor, aonde estava lá o tabernáculo, a Penina ficava fazendo, né, Glória a Deus. provocando ela em todos os sentidos. E aquela amargura ficava no coração dela. Então, por isso que ela falava com Deus daquela forma. E ela foi atendida. E vocês todos conhecem a trajetória de Samuel. Eu creio que foi um dos maiores profetas que existiu naquela terra ali. Glória a Deus. E Deus falava muito com ele. E assim ele transmitia para todas as pessoas e também para o rei daquela terra a vontade de Deus. Eles seguiam a vontade de Deus piamente, indubitavelmente, eram pessoas de Deus, Glória a Deus. não tenha dúvida nenhuma. Só que não podemos esquecer a nossa mão direita Glória a Deus. está o nosso grande inimigo, Satanás. Desde o começo da terra ele perturba todo mundo. Como disse o nosso presidente aqui, a casa levanta, mas se Deus está aqui presente, não há quem derrube. Todos os inimigos que estão por aí, ele tem condição de fazer alguma coisa, mas Deus corta ele, porque a casa pertence a Deus, e esta casa vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E assim também foi com Abraão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos quase 100 anos, ambos
Deus cumpriu a promessa e deu um filho para ela. Logicamente que já havia acontecido antes. Satanás já tinha colocado na mente, no coração de Sara, para que ela fizesse com que Abraão tivesse um filho com a serva dela. Mas depois, mais lá na frente, e ela ainda não acreditava que ela ia ter um filho. Abraão falava, Deus prometeu, e ele vai cumprir. Mas ela pensava só no outro. Aquele outro foi uma pedra no sapato. Não é? Foi uma pedra no sapato. Mas Deus faz as coisas de uma forma, quando Ele chama uma pessoa para uma missão, Ele dá a direção. Mas não fala para você que o seu caminho vai ser só de rosas. E vai ser com muito obstáculo. Se você tenha a fé no coração e tem a perseverança, você segue em frente, você vai... Cada obstáculo que aparecer na tua frente vai ser destruído. E eu tenho certeza absoluta que aqui no meio de nós, Deus está aqui nesse momento. E Ele está pondo no coração de cada um de vocês, no meu também, a vontade que Ele quer, a vontade que Ele tem. E vai deixar bem a mostra do que nós vamos fazer aqui. Eu não digo que eu sou velho, não sou velho, né? Tenho uma certa idade. Mas nós vamos trabalhar junto. Nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Levar a palavra dele para todas as pessoas, inclusive para aqueles que estão sofrendo. Esses é o que mais precisa. Eu também notei, o nosso presidente falou, né, que cada vez que ela vem tem uma coisa para contar. Mas se a gente perceber, dia 12 de setembro nós vamos completar 50 anos de casados, né? Se pensar bem o que ela passou até hoje, olha, vai ficar aqui um mês mais ou menos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, graças a Deus, sofri apenas uma cirurgia. Ela já sofreu umas 11. 11 cirurgias. E, inclusive, ela ficou 9 horas na mesa de cirurgia, aguardando a biópsia, e todos nós orando lá fora. Não podia nem entrar lá, não. 9 horas. Aí vieram, fizeram todo o trabalho final, e depois o médico me falou lá fora: este foi um grande milagre. Foi retirado o útero, ovário, trompas. Certo? Foi terrível a luta, né? Mas para chegar nesse ponto aí, foi muita fé, muita batalha nossa. Na época, eu trabalhava numa empresa. Quando o médico decidia fazer a cirurgia, mudava de convênio, ou eu saía daquela empresa, mudava para outra, aí tinha que começar tudo de novo. E isso foi vários anos, muitos anos. Até que chegou num ponto, esse médico olhou para ela e falou: eu vou operar, eu vou fazer essa cirurgia. E ali Deus guiou as mãos deles. Glória a Deus. Não teve nada. Glória a Deus. Essa foi uma das cirurgias piores que ela teve. E depois o AVC, né, que muita gente pensava que ela não ia falar mais, que não ia andar,
E ela está aqui, Glória a Deus. porque Deus disse, ela vai sobreviver, ela vai andar, a sua mão vai abrir, a voz vai voltar. Glória a Deus. Exalta ao Senhor. Glória a Deus. Sim. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E assim, Eucana, que já tinha vários filhos, e ele amava muito essa mulher. E ele acompanhou ela em toda essa trajetória. E como ela prometeu para Deus, ela entregou o menino. Assim que desmamava, né? Entregou para o profeta Eli. Ele foi criado naquela presença somente com Deus. Só Deus na vida dele. Glória a Deus. E foi até a morte dele por idade, por velhice. Deus recolheu ele. E como nazireu, ele só viveu só para Deus. Só para Deus. Ele foi muito tentado, né? Mas venceu todas as batalhas, porque Deus estava com ele. E se nós orarmos plenamente, com convicção, e temos fé, a fé realmente ela remove montanha. Glória a Deus. Basta você pensar que aquela montanha vai sair daquele lugar, mas é aquela montanha de problema que você tem, aquela montanha terrível que você tem, pode ser doença, finança, seja o que for. Aleluia. Deus está olhando para tudo isso. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Aleluia. Mas se entregue para Deus, siga a sua palavra, Glória a Deus. Amém. e assim a gente vai viver tranquilamente na sombra do Onipotente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus.